Você me fez lembrar de uma questão de matemática na prova, deve ter uns 4 anos isso. A prova contava que o Brasil participou de um determinado número de Olimpíadas, e já no enunciado dizia que ele não foi primeiro lugar em nenhuma delas. Sim, tinha tabela. Tinha uma tabela de vários países e tudo. Os pais queriam anular essa questão porque eles colocavam que o Brasil tinha entrado nessa tabela de primeiros lugares. E estava dito lá na primeira frase que não. Então é interessante como que todo mundo quer anular. Todo mundo quer brigar por aquilo que eles têm razão. Mas eles são incapazes de fazer uma releitura e às vezes até uma terceira leitura. Não, esse é um exemplo muito bom, porque eu lembro que a pegadinha estava exatamente no texto. Pegadinha não, informação. A informação estava clara e objetiva. Só que você tem um texto e tem uma tabela do lado. Qual que é a informação que está pronta, que está fácil? A tabela. Sim. Então todo mundo viciado no modo mais fácil, né? vai na tabela e não aceita que poderia ter outra coisa lá no texto, né? Isso mostra muito esse perfil de passividade, inclusive. Exatamente. De informação pronta. E aí entra principalmente esses consumidores de redes sociais, de informações rápidas, porque eles se pautam e confiam nessa informação e nunca vão procurar a fundo se é realmente verdadeiro ou não, né? E aí a gente tem uma sociedade extremamente fragmentada. Porque basta que você leia uma informação para que ela se torne verdadeira para você. Sim. Você não pesquisa mais, você não. Sim. Tá complicado, você tá muito não sabe complicado. quem está falando. Exatamente. Qual é o embasamento daquela pessoa. Qualquer pessoa virou doutor nas redes sociais e as pessoas estão consumindo. E é exatamente o contrário do que o Colégio Militar quer, né, Jane? Vai na linha. O Colégio Militar quer os futuros líderes do Brasil. Exato. O líder, ele não se embasa na opinião de qualquer um. Muito pelo contrário, né? Ele cria opinião própria. Exatamente. Que é exatamente o que a leitura faz, né? A leitura faz com que a gente crie uma identidade. Você vai eliminando aquilo que não te interessa, vai ajuntando as informações necessárias e você vai crescendo com um perfil identificatório totalmente divergente dos demais. E aí é que nascem os líderes. Exatamente. E numa geração agora que a gente está com esse advento da inteligência artificial, de todas essas ferramentas, quanto mais repertório você tiver para ter uma opinião única, uma opinião ímpar, mais chance você tem de ser bem sucedido. Exato, nesse mundo, né? Exatamente. Né? Eu fico vendo esse pessoal que fica com medo, vou perder o emprego para a inteligência artificial. Vai sim. Alguns vai perder. Exatamente. Vai perder porque não é líder, não tem um manancial de conhecimento. Não tem repertório. Não tem repertório, exatamente. Uns dias atrás, a ferramenta é muito boa para agilizar alguns serviços, né? Alguns dias atrás eu fui fazer na verdade era um roteiro de um vídeo nosso, e aí eu usei o ChatGPT para poder me ajudar na criação desse roteiro, com alguns embasamentos históricos e por aí vai. Ele começou a escrever, estava tudo magnífico, tudo muito bom. Eu até pensei, nossa, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e tá pronto. Quando eu cheguei no meio, Jane, da leitura, tinham informações assim, nada a ver com nada. Datas erradas, citações de biografia de um autor que não aconteceram. Aí, por sorte entre aspas, né, obviamente isso não é sorte, eu tenho um conhecimento prévio desse assunto e falei, olha, isso aqui está errado. Deixa eu confirmar se realmente está errado. Aí fiz uma pesquisa mais a fundo, por conta própria, e vi que realmente estava errado. Então o ChatGPT me passou uma informação errônea. Não era questão de interpretação, algo que nunca existiu. E ele me passou aquilo. Se eu não tivesse um conhecimento prévio, repertório, eu simplesmente teria repassado aquilo ali para frente. E se tornaria uma verdade, né? E se tornaria uma verdade, exatamente. Ainda teria o perigo de influenciar algumas pessoas a acreditarem naquela mentira. Então a ferramenta era muito boa, desde que você tenha repertório para poder ter crítica, para poder ser crítico em relação a ela. E essa crítica, boa parte dela vai vir dessa leitura, dessa vivência. Sim. Sexta-feira eu estava assistindo a uma aula de história lá no cursinho para os alunos de 14 anos que vão fazer o concurso esse ano. E aí o professor disse assim, os romanos, um olhava para a cara do outro, e aí a influência da cultura romana, os gregos, os alunos não sabiam. Eu fico
estupefata com uma situação dessa. Puxa, com 14 anos, eu já devorava livros, eu já conhecia vários autores de outras nacionalidades e conhecia história. Aliás, história toda a vida foi o meu momento de lazer, conhecer a história dos povos. E esses alunos não. Então, assim, você vê que essa pobreza, ela não é só vocabular, ela é uma pobreza muito maior, é uma pobreza estrutural, porque as pessoas estão gastando o tempo delas com algo, eu diria, nocivo, e não estão se alimentando de conhecimento. Exato. Né? Eu tô lendo recentemente um livro do C.S. Lewis, e ele vai contando algumas questões ali do pós-guerra na Europa, né? E aquela briga entre o socialismo, o capitalismo, e como que isso afeta as pessoas e por aí vai. Até psicologicamente, inclusive. E você vê, lendo o livro, o tanto que a história é cíclica, né? Coisas são idênticas ao que a gente está vivendo hoje, são repetidas e por aí vai. E se você realmente não tem esse embasamento do passado, um passado que a gente não viveu por questão de idade, mas que a gente consegue viver através da leitura, te falta repertório para poder ser crítico com o momento que você está vivendo. Sim. E a partir do momento que você tem esse repertório, você consegue destoar da manada, da multidão. E é interessante como que você está falando aí de pós-guerra, como que esses líderes cresceram na época, influenciando pessoas que tinham pouca adesão, pouco conhecimento, Sim, né? Geralmente é. E isso, sem dúvida, isso é cíclico, isso vai acontecer. Eu amo de montão o trabalho de Monteiro Lobato. Aliás, o dia do livro é em função do nascimento de Monteiro Lobato, né? Dia 18 de abril. Dia 18 de abril, exatamente. Monteiro Lobato começou escrevendo para adultos, Jacatatu, falando muito sobre a questão do petróleo no Brasil, né? Inclusive, ele fez pesquisas e ele foi rechaçado, ele foi expulso do Brasil, ele foi exilado exatamente por falar do governo, né? Por citar temas tão pontuais naquele governo da época. E aí ele pediu para poder voltar para o Brasil e prometeu que ele nunca mais ia escrever para adulto. E realmente, ele nunca mais escreveu para adulto. E eu conto essa história de uma maneira muito gostosa para os meus alunos. Ele passou a escrever para crianças. E aí, quando ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com aquela boneca atrevida, com a menina do nariz arrebitado, ou seja, criou personagens, eu diria até quase que intransigentes, brigando pela verdade delas. Ele criou uma sociedade leitora que veio trazer uma modificação no Brasil dos anos 60, 70, no período de ditadura. A nossa música foi tremendamente influenciada por esse período, por esse autor. Eu amo de montão quando cria-se toda uma estrutura, principalmente para crianças, porque é com quem eu lido muito mais, para que elas se tornem conhecedoras do momento e capazes de alterar o período em que elas estiverem atuando como seres adultos.